Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse webinar. Eu sou o Leandro Ramos, eu faço parte da área comercial do Grupo IB Solution, aqui especificamente falando da IBS Docs. Quero mostrar para vocês um pouquinho do M-Files. O M-Files é uma ferramenta líder global em automação do conhecimento. Ele é um software de Enterprise Content Management, gestão de conteúdo corporativo. E aí, caso vocês tenham algum tipo de pergunta, eu peço que vocês encaminhem através do chat e eu vou responder por e-mail individualmente, tá bom? Então vamos lá. Essa é a interface principal do M-Files. Tá? Ele é composto por dois quadrantes principais. Do lado esquerdo a gente vai ver a home, onde toda a parte de cores e logotipo elas podem ser alteradas para a sua preferência. O nome do cofre, o Vault, onde ele está naquele momento. O M-Files ele é um repositório agnóstico, então para ele não importa onde está um documento ou qualquer tipo de informação, e sim o que é. Ele tem uma tecnologia de metadados patenteada e ele é direcionado 100% a metadados, tá bom? Então aqui todas as nossas visualizações, as nossas vistas. O que são vistas dentro do M-Files? Vistas são filtros dinâmicos de pesquisa. A gente costuma dizer que o M-Files ele é como se fosse um iTunes, um Spotify, um Apple Music. O que significa isso? Você pode chegar em uma determinada informação de diversas formas. Você pode procurar pelo nome do documento, você pode procurar pela classe do documento, pelo estado do fluxo de trabalho. O importante é você encontrar uma informação quando você precisa. Da mesma forma, quando você está nesses aplicativos de música, você procura pelo gênero, pelo estilo, pelo cantor, pelo álbum. Você quer chegar na música, não é verdade? Então, o M-Files ele tem essa característica de visualizações, onde você encontra um objeto, seja um documento ou uma informação, através dessa característica. Então ele tem propriedades onde você filtra o que você quer ver. Então aqui, por exemplo, definindo um filtro, eu quero visualizar um documento e aqui são todos os tipos de documentos, separando por classe. Então, se eu entrar aqui, eu vou ver todos os documentos da minha empresa, separando por uma visualização virtual por classe. Tá? Da mesma forma, outros objetos aqui, então, por exemplo, gestão de contratos. Quando eu entrar na gestão de contratos, eu vou visualizar por outras vistas, contratos que estejam ativos, separado por empresa e assim por diante. Lembrando que nós estamos num ambiente de demonstração e todas essas informações são fictícias, tá bom? Vendo aqui as pastas virtuais, onde a gente encontra as informações separadas por empresa. Bacana. Da mesma forma que eu tenho as nossas visualizações e o M-Files ele está 100% integrado com o Microsoft 365, nós podemos integrar, e o M-Files sendo um repositório agnóstico, nós podemos integrar o M-Files com outros repositórios. Isso significa que a gente pode integrar com o seu diretório de rede. Com todas as suas pastas de rede, a gente pode eliminar qualquer necessidade de migração e aí administrar documentos que estejam nas suas pastas de rede. Então aqui estão as minhas pastas de rede do meu servidor. E eu vou ter documentos que são administrados pelo M-Files e que ainda não são gerenciados pelo M-Files. E a partir do momento que nós selecionarmos um documento e ele for administrado pelo M-Files, ele fica como somente leitura lá no seu diretório. Porque a partir desse momento, quando você vai ver aqui do lado direito as características de metadados, quando eu classificar, ele vai controlar a versão, ele vai controlar as informações em metadados, criação e alterações, inclusive hierarquia de acesso. Tá? Por isso que ele administra 100% a partir do momento que a gente classifica ele aqui dentro. Da mesma forma que eu integro com pastas de rede, eu posso integrar com um SharePoint, com um Teams, com um Dynamics, com o Salesforce, entre outros conectores de várias ferramentas de mercado. Então é muito interessante que vocês saibam que o M-Files pode integrar com ferramentas Microsoft nativamente. Então, se você tem, por exemplo, aí na sua empresa, uma gestão de documentos sem versionamento, sem controle de duplicidade, com fluxo de trabalho pobre, você pode integrar o M-Files 100% ao seu 365, trazendo recursos que faltam no seu 365 com a entrada do M-Files. Uma outra vantagem é,
além de a gente acessar o SharePoint, toda a documentação do SharePoint, através da interface do MFiles, se o seu time tem uma preferência e gosta de trabalhar com o SharePoint, a gente consegue embarcar os MFiles na interface do seu SharePoint ou na interface do seu Teams, levando para o seu Microsoft 365 a hierarquia de acesso, a tecnologia de metadados que a sua empresa não tem ainda. Então, qual seria o resultado disso? O seu time está trabalhando no SharePoint ou está trabalhando no Teams e tem acesso somente aos documentos que ela tem permissão. Então, só para mostrar um pouquinho, essa é a interface do SharePoint com o MFiles embarcado, podendo ter todos os recursos de vistas, de metadados, de exibição que você teria dentro do seu MFiles, tá bom? Bacana. Então, mostrei que é um repositório agnóstico, mostrei as possibilidades de visualização. Quais são as abas do MFiles? Então, todas as nossas visualizações, todos os documentos recentemente acessados por mim ficam nessa visualização. Todas as atribuições de fluxo de trabalho, ou seja, documentos e objetos que sejam criados e tenham necessidade de ter uma rastreabilidade de prazo, de quem é o responsável, de uma determinada tarefa, eles ficam nessa aba. Vou mostrar isso daqui a pouco. Documentos que estejam com checkout, ou seja, que eu tirei da minha empresa para minha administração. Então, se eu pegar um documento do pacote Office, por exemplo, aqui, ó, vou abrir um contrato específico da minha empresa, ele vai perguntar: você quer fazer checkout? Você quer administrar esse documento? Sim, eu quero fazer o checkout. Então eu solicito para o MFiles para que seja feito um checkout, ele abre o documento e aqui eu tenho a possibilidade de editar esse documento, de criar uma nova versão dele, abrir na outra tela, de criar uma nova versão e fazer alterações, inclusive. E aí eu criaria uma nova versão, salvando, fechando e fazendo o check-in. Importante mostrar que com a integração nativa do MFiles com o 365, assim que ele é instalado, ele cria uma aba do MFiles no pacote Office. Então aqui a gente pode abrir documentos através do pacote Office. Então aqui estamos no Word, por exemplo, e eu quero abrir um documento aqui para o Word diretamente de um determinado repositório, que são os cofres que eu tenho de demonstração. Eu poderia selecionar um determinado cofre e ele vai abrir a estrutura de diretório que o seu usuário já conhece, que está acostumado, e eu posso fazer uma tentativa de recuperação em um Vault do MFiles. Então eu vou navegar com a experiência de uso que o usuário está acostumado. Então isso é muito importante. E aí se eu vou colocar um doc aqui, por exemplo, eu vou buscar um determinado documento. Se for um PDF, eu posso abrir um PDF e assim por diante, tá? Eu posso navegar dentro do MFiles através da janela de navegação do Windows. Isso é muito importante. Bacana, então eu fiz uma alteração, eu vou fechar esse documento, ele vai pedir para fazer o check-in e eu fiz o check-in. Ainda com uma última aba aqui, eu tenho os documentos que podem ser fixados. O que são os documentos fixados? É como se fosse uma área de favoritos. Eu posso escolher documentos ou objetos que eu tenha um acesso com maior recorrência ou com maior frequência, para que eu não tenha que recuperar na barra de busca. Posso então fixar esses documentos e separar por grupos para que eu tenha um acesso rápido. E aí basta clicar nessa aba de favoritos, de fixados, e eu tenho acesso às informações que eu quero em um curto espaço de tempo. Bacana. Do lado direito, a gente tem 4 abas aqui que vocês estão vendo. Eu posso ter mais abas com recursos adicionais nas versões ou nos módulos adicionais do MFiles. Aqui não é o caso, mas é importante dizer que, sendo um repositório agnóstico, com poder de inteligência artificial e direcionado a metadados, e sendo uma ferramenta de automação do trabalho do conhecimento, ele não gerencia só documentos. Ele gerencia qualquer tipo de objeto corporativo. Então, além de documentos, e aqui eu vou mostrar documentos que sejam do seu negócio, comerciais, de marketing, de recursos humanos e de qualquer área de negócio. Então, esse é um plano de classificação documental que também a IBS pode proporcionar essa consultoria, esse serviço de construir um plano de classificação, uma tabela de temporalidade.
esse plano de classificação de uma matriz de documentos empresarial é inserido aqui dentro. Então eu posso, à medida que eu colocar um documento para dentro do M-Files, classificar ele de alguma forma. Eu vou jogar um documento aqui para dentro para que a gente possa fazer um teste. Então, quais são as formas de inserir documentos dentro do M-Files? Eu tenho como clicar com o botão direito, usar um scanner, qualquer driver to end, clicando com o botão direito, eu jogo num Vault M-Files, através de um scanner to end, eu digitalizo através do M-Files, ou simplesmente drag and drop, ou através de um software de captura, de tecnologias de captura, por e-mail, numa pasta, com OCR zonal, com OCR full text, várias formas de captura de documentos e informações dentro de documentos, para que essa recuperação seja mais automatizada. Então, à medida que eu coloquei esse documento para dentro, eu posso solicitar para o M-Files fazer uma análise se ele reconhece esse documento e se ele pode me ajudar com a classificação. Aqui não está configurado para reconhecer esse tipo de formulário. Ele poderia reconhecer se fosse um contrato, uma proposta comercial e sugerir metadados. Então, fazer, através de machine learning, o preenchimento e a classificação automática de documentos e metadados. Como não é o caso, eu aqui vou colocar como documento jurídico, uma peça processual, e ele vai me abrir o plano de classificação. Poxa vida, será que nesse caso é só nome e título? Provavelmente por ser um ambiente de demonstração. Vou colocar aqui como se fosse, então, gestão de contratos, um contrato externo. E aí ele me abre automaticamente um card de metadados, onde todos esses metadados podem ser informações numéricas, informações de texto, de lista, integrado com o seu ERP, posso ter informações que estão em outros sistemas e que a gente faça uma busca nesse banco de dados e traga para cá, por exemplo, com uma sincronização bidirecional. Eu posso alterar dados lá que alteram aqui automaticamente e vice-versa. Então aqui, por exemplo, eu vou escolher a ABC Company, vou escolher uma categoria desse contrato, um contrato de aluguel do tipo contrato normal. Quem é o responsável interno aqui? Usuários. Quem é a área responsável? Preencheria todos os outros dados, como data de vigência inicial e final, por exemplo. Aqui um contrato de 36 meses. Objeto, locação de equipamentos. Por que eu coloco datas aqui? Importante saber que, de acordo com datas específicas, nós podemos usar essas informações através dos fluxos de trabalho para criar atribuições para pessoas que, por exemplo, daqui 12 meses ou 11 meses, avisar uma pessoa, através de uma atribuição, que haverá um reajuste. Então, o usuário entre em contato com uma determinada pessoa, com o seu cliente, para avisar de um reajuste. E que, próximo ao vencimento do contrato, usuário, esse contrato está prestes a vencer, trabalhe na renovação, e assim por diante. Então, nós podemos utilizar informações de metadados, assim como valores, periodicidade, para atuar nos fluxos de trabalho. Então, vou aqui, periodicidade mensal de R$500. Quais são os ativos aqui? Eu vou colocar uma multifuncional, por exemplo. Um software específico para um projeto qualquer aqui. Lembrando que, claro, que todas as informações são fictícias, tá? Vou colocar uma propriedade aqui, IB Solution, um serviço. E por que eu estou fazendo isso? Eu quero mostrar para vocês a criação de relacionamento de informações. Então, se eu colocar, inclusive, aqui aprovadores, internos, assinadores internos, aprovadores externos, assinadores externos. Qual é a fonte do contrato? É um contrato externo, o número da proposta. Tem colaboradores relacionados? Sim, nós temos aqui o Caramuru e o Frankenstein. E esse documento pode ser um aditivo, por exemplo, está relacionado a um outro documento. Vou relacionar um outro documento aqui e vou criar. Criei um outro documento novo, que é um contrato externo, que poderia ter vindo de várias formas, coloquei arrastando, ele já entrou
no fluxo de trabalho específico, foi nomeado automaticamente como a nomenclatura solicitada por essa classe documental. O que é isso? À medida que eu coloco um determinado documento para dentro do MFiles e classifico ele, ele assume uma nomenclatura específica que é solicitada por mim. Nesse caso aqui é classe, ou tipo, ou nome, underline, empresa. Então a gente colocou para ABC Company e a vigência do contrato. Então esse é o nome do documento que foi assumido com o título aqui, ó, que inclusive eu não consigo alterar, baseado em uma solicitação administrativa, para que todo documento que seja um contrato externo legado seja nomeado dessa forma. E aí eu já dou a abertura para o lado direito do MFiles, esse segundo quadrante, onde a gente visualiza um card de metadados, o que é esse objeto. Então, nesse caso, é um documento que eu coloquei para dentro. Ele está na versão 1. Eu vou abrir esse documento, vou fazer um checkout e automaticamente ele já criaria uma versão 2. Se eu sair, fechar sem alteração, ele volta para a versão 1. Se eu fizer uma alteração desse documento, que é o caso, vou fazer uma alteração de teste, e vou fechar, ele vai pedir para eu salvar, eu vou salvar e vou fazer o check-in, e aí eu crio uma versão 2, tá vendo a bolinha verde que estava ali? Esse documento estava em checkout e ele foi inserido novamente no sistema. Ele tem o versionamento, o ID específico, é o CPF desse objeto dentro do MFiles. É através dele que ele cria a identidade única dessa informação aqui dentro. Então, pode ser usado para códigos serem gerados automaticamente. Eu posso gerar códigos de contratos, de documentos, mais uma identificação única desse documento aqui dentro. Quem criou, quando foi modificado e por quem. Aqui tem as informações de metadados que a gente selecionou. Se eu quiser criar novos relacionamentos ou colocar novos metadados, eu posso adicionar tendo hierarquia. E aí, falando já um pouquinho de hierarquia de acesso, a gente tem as permissões que são gerenciadas lá no MFiles Admin e que, se o usuário tiver o poder de executar determinadas ações, ele faz por aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho poder. Então, eu posso vir aqui e utilizar permissões simplificadas, colocar somente para mim, ou editar quem pode fazer o que dentro de um documento, adicionar ou alterar. E o nível de permissionamento ele é bastante extenso. A gente pode, desde um documento, uma classe, um determinado metadado, ou uma determinada informação dentro de um documento, ou por estado do fluxo, a gente pode suprimir, inibir ou apresentar informações para determinados usuários de acordo com o grupo, integrado com o Entra ID, com o AD. Então, a extensão de possibilidades de gerenciamento da hierarquia é bem grande. Isso é importante porque as empresas têm governança corporativa e tem que ter conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente pode ter a rastreabilidade dessas informações. Criei uma segunda versão desse documento. Posso vir aqui no nosso reloginho e vou mostrar o histórico de versões. Esse histórico é bastante importante, porque documentos somente ficam disponíveis na sua última versão. Então, se alguém tentar recuperar um determinado documento ou informação, ele só consegue recuperar uma única versão. Porém, ele pode acessar informações de documentos de versões anteriores. Aqui nesse caso, por exemplo, eu vou fazer a exibição no nosso quadro de visualização. Vou tirar os metadados aqui. Vou inclusive abrir esse documento. Não vou fazer um checkout. E na abertura eu vou mostrar uma comparação, que é um recurso que a gente coloca uma comparação simples. Inclusive ele tem um recurso de comparação avançada, que é um módulo adicional. Não é o caso para o momento. Estou nessa versão, que é a versão 2, e vou comparar com uma versão anterior. Então isso é bastante interessante. Eu posso ter outras versões, múltiplas versões desse documento. Vou selecionar a versão 1. Nesse caso, vamos comparar a versão atual com a versão anterior. Então esses são os metadados. Eu quero abrir esse documento. Antes disso, vou mostrar aqui, ó. Eu tenho a aba de exibição nesse quadrante e tenho um recurso adicional de mapa de workflow. Então, nesse caso, não está instalado, não vai funcionar, mas é um add-on adicional para Visual Workflow. Então, se eu quero saber em qual etapa do fluxo está um documento de forma visual, eu tenho essa possibilidade.
Vou selecionar o documento número 1 aqui. E olha que bacana, ele me mostra o documento atual aqui embaixo, o documento anterior no quadrante superior. Nessa área central, ele achura, deixa aqui em vermelho e sublinhado qual a informação que foi adicionada de um documento para outro, e do lado esquerdo, somente as alterações. Então é possível controlar alterações de documentos ou verificar essas informações de forma rápida. Então, se você tem um contrato muito extenso, documento que você precisa revisar e etc., você sabe quais foram as alterações de uma versão para outra específica. E tendo o poder, se você for um usuário que tem a administração desse versionamento, você pode reverter o documento para versões anteriores. E aí ele criaria naturalmente uma versão 3 com a informação atual, que é essa daqui que eu reverti. Então ele tiraria aquela alteração que foi feita na versão 2. Tendo assim um documento que você tem múltiplas versões, que está no repositório atual, e que você pode fazer exibição também criando um terceiro quadrante, dando zoom in, zoom out, caso você precise uma determinada informação. Você tem a possibilidade também de criar anotações. Então, você pode habilitar o recurso de anotações dentro do MFiles. Desculpe. Deixa eu abrir aqui. Mostrar anotações. Se cada MFiles tiver o recurso de anotações, vou mostrar em outro Volt, porque provavelmente esse Volt não tem aqui, tá vendo? Teria o recurso de anotações, eu poderia fazer as anotações na exibição do documento. Então são anotações que você deixaria aqui dentro, você não precisa imprimir um documento com as anotações que são do sistema. Então você pode circular, você pode criar imagens, criar stamps, para que você tenha informações de análises e etc. dentro do MFiles, mas que não fique para fora, tá? Não fique numa impressão ou externamente. Vou mostrar recursos de criação de outros objetos. Então, assim como a gente cria documentos ou insere documentos aqui dentro, a gente pode criar outros tipos de objetos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um recurso de reembolsos. Isso é muito interessante. Isso pode, inclusive, ser feito através do aplicativo móvel. O MFiles ele é acessível através do desktop, através do browser, na web, e através do aplicativo móvel. Então, se o seu usuário, ou se você precisa de mobilidade para entender uma determinada informação, ou para achar uma determinada informação, você pode usar o browser. Então, eu vou abrir aqui, ó, o MFiles através da web, para vocês verem. Tá aqui. E ele teria a mesma visualização, os mesmos recursos que você tem no desktop. Naturalmente, você vai ter recursos mais poderosos no desktop, porque você tem acesso ao sistema operacional, você tem acesso à conectividade, você tem acesso a Windows, né? Então você pode criar coisas e fazer coisas num documento com auxílio do seu sistema operacional. Na web, por exemplo, você tem todos os quadrantes, mas não tem alguns recursos do desktop. Aqui, mostrando já todos os quadrantes, inclusive a inteligência artificial, mas essa é a cereja do bolo, eu vou deixar para o final. Nossas atribuições, recentemente acessados, os meus fixados e os meus objetos. Vou sair daqui. Então, criando um outro objeto chamado reembolso, só para mostrar que a gente faz a gestão de qualquer tipo de objeto e não só documentos. Eu tenho a gestão de microprocessos dentro de uma corporação, coisas que o seu ERP não faz, ou que você controla através de planilhas, ou que você controla enviando e-mails de documentos para pessoas, nós criamos dentro do MFiles. Então aqui é o reembolso número 45, eu poderia criar esse código também automaticamente, colocar aqui um valor e criar um objeto adicional, só para mostrar para vocês aqui, ó, reembolso 45. Ele foi criado, entrou em preparação, passaria para aprovação, um comentário para que fique dentro desse objeto, e aí já vou mostrar também a bandeira de comentários. Então, no nosso card de metadados, a gente tem todas as informações que eu mostrei, a área de fluxo de trabalho e a nossa bandeirinha de comentários. Bacana? Voltando,
quando eu criei aquele contrato, ele deve ter sido encaminhado para alguém. Por quê? Porque ele participa de um fluxo de trabalho. Eu vou selecionar ele aqui. E aqui eu já quero mostrar para vocês o quão interessante é a visão 360 que a gente dá para qualquer objeto dentro do M-Files. Posso selecionar a exibição, e aqui dividir como eu acho mais interessante para mim. Vou selecionar o documento, vai aparecer a exibição e os metadados, e eu vou mostrar a visão 360. Olha que interessante. Lembra quando eu preenchi esses metadados? Foi criado um relacionamento com outros objetos aqui dentro. Então eu tenho, dentro desse contrato, serviços relacionados, propriedades relacionadas, projeto que ele faz parte, qual produto que está nesse contrato. Ele está linkado, lembra que eu falei que ao 1032? Então ele está linkado ao 1032. Qual a empresa que faz parte? É a ABC Company. Quais os colaboradores? Quais os ativos que estão relacionados a esse contrato? Quem são os assinadores externos e aprovadores externos? Então lembra que eu criei esse relacionamento? Aqui eu dou uma visão 360. Por quê? Porque eu posso navegar além disso. Esse contrato é de digitalização. Eu tenho outros contratos de digitalização aqui dentro? Tenho. Olha quantos eu tenho. E assim por diante eu vou dar o relacionamento para esse objeto, para esse documento, como eu daria para outros, considerando o seu cenário, o seu negócio e não somente um contrato. E aí vou mostrar isso. Vou sair daqui desse Volt, vou para o próximo, só para mostrar um pouquinho do fluxo de trabalho, como ele funciona e esse relacionamento como é importante. Vindo aqui para uma demonstração administrativa, eu criaria aqui, colocaria para dentro do M-Files um pedido, um documento qualquer que pode entrar como pedido, e vou classificar esse documento como pedido. É o mesmo documento que é teste. Aqui, ó, tá vendo? Já um plano de classificação diferente. Vou colocar um pedido aqui para dentro. A data do documento é essa, qual departamento relacionado, de qual projeto é esse pedido. Qual item e quantidade do pedido, valor referente a um pedido de compra. Então vou colocar aqui o comercial 015. Então já existe um pedido de compra no meu sistema, no meu RP, e esse formulário que chegou é referente àquele pedido que foi gerado. Então, aqui não está automático, vou colocar aqui, ó, fluxo de pedidos, deveria estar automático. Criei. Legal. Então esse pedido ele é criado. Ele pode ser nomeado de forma diferente, como eu mostrei no anterior. E ele entra como um pedido criado. O que acontece é que entra uma atribuição de aprovação de pedido. O pedido XPTO que precisa ser analisado também com uma nomenclatura automática. Deixa eu entrar aqui que esse cara não foi para aprovação ainda. Vamos lá, vamos atuar nele. Pedido criado, pedido enviado para aprovação. Aqui eu posso deixar já configurado previamente quem são as pessoas que, baseado nesse estado do fluxo, já vão receber para aprovação. Ou eu posso selecionar aqui, colocar um aprovador, e à medida que eu preencher o nome do aprovador, ele já muda automaticamente. Vou ver se ele já atuou, se eu sou o usuário que vai aprovar. Poxa, infelizmente, nesse caso ainda não. Aí, chegou. Pedido criado com o código 591 ADM05 pendente de aprovação. Então eu vou receber aqui, vou receber por e-mail também uma notificação que me leva a essa atribuição. E qual que é o meu trabalho? Eu posso visualizar através das atribuições, eu posso pegar uma visualização, uma vista de todos os pedidos que estão em aprovação e construir essa vista para cada usuário ou de forma comum para todos, para que ele visualize todos os pedidos que estão em aprovação. Ó. E aí a gente pode criar um dashboardzinho com as colunas necessárias e aí a pessoa tem a visão 360 de todos os pedidos. Então aqui, por exemplo, são os pedidos em aprovação. Eu poderia fazer uma visão 360 se algum deles está relacionado a algum pedido. Nesse caso ainda não. Vou colocar aqui, ó, o meu recente.
referente ao pedido comercial 015. Esse pedido tem esses documentos, essas atribuições. Eu vou olhar o conteúdo dele e vou aprovar esse pedido. Pronto. Esse pedido está aprovado, a pessoa que gerou essa atribuição vai receber a informação de que o pedido foi aprovado. E está aqui, ó, pedido, ele vai chegar como um pedido aprovado. Pedido 591 aprovado. Por que ele chega como documento aqui, como atribuição aqui? Exatamente para te mostrar que eu posso trafegar o documento ou criar atribuições diferentes para informações diferentes. Então, quando o pedido é um pedido de objeto, chamado pedido, aqui, ó, pedido, eu crio uma atribuição relacionada. Se eu quiser trafegar o pedido documento, eu trafego o documento dentro do fluxo de trabalho. Isso é a opção de cada Volt, de cada empresa, para fazer a sua visualização como preferir. E aí eu tenho as outras visualizações que eu poderia relacionar aos pedidos em revisão. Então, poxa, veio um pedido, esse pedido ele não foi aprovado, foi solicitada uma revisão, ele apareceria aqui. E todos os pedidos que podem ser separados por estado ou visualização. Então aqui eu mostro todos os pedidos, qual é o estado de cada um, tem alguns em revisão, alguns aprovados. Por que eles não aparecem lá? Porque aqui eu estou vendo documento. E aqui eu estou vendo os pedidos objetos. Poxa, como que eu faço a melhor gestão para mim? Depende de como a sua empresa quer trabalhar. O MFiles é uma ferramenta tailor-made. A gente vai construir de acordo com a sua necessidade e de acordo com a sua preferência, levando em consideração as melhores práticas do ambiente e de arquivologia, de gestão de documentos, de um CDOC, de projetos e assim por diante. Então mostrei para vocês todas as abas, mostrei os fluxos de trabalho, mostrei como que se cria um objeto, a visualização de metadados e de documentos, e quero mostrar agora a recuperação. Então, como funciona a recuperação de informação do MFiles? Ele tem um algoritmo muito similar ao Google. Então, se eu quiser recuperar uma informação aqui baseado em um termo, eu consigo, em um nome de documento, em um termo que está dentro de um conteúdo de documento, tudo isso eu também consigo. Vou voltar para o Volt que eu estava, Volt é o cofre que eu estava. Eu tenho aqui um documento teste. Esse documento teste, vamos ver o conteúdo dele aqui, ó. Teste. É bem teste mesmo. Vamos ver um outro documento aqui que tem mais informações. IBS USB, então ele tem aqui, ó, execução do instalador, primeira execução, aplicação. Vamos lá, .NET Core. Vamos procurar aqui. Eu quero saber todas as informações do .NET Core aqui do meu Volt. Fiz uma recuperação do termo .NET Core. Então ele já achou duas informações. Uma que está aqui dentro do meu Volt e uma que está no meu SharePoint. Então esse documento, esse manual, ele não está no MFiles, ele está no meu SharePoint. E olha que bacana, como é um repositório agnóstico, ele encontra essa informação em outros repositórios que eu tenho acesso. E eu poderia navegar entre eles, selecionando algum deles, eu sairia desse Microsoft 365 e iria diretamente para esse outro, e aí ele mostraria o que é o resultado dentro desse outro. Poderia também fazer outros tipos de filtro. Aqui deixa eu ver se eu tenho contratos. Então vou solicitar um contrato e aí ele me traz resultados também em outros locais e me separa por objetos, olha. Então eu tenho contratos, documentos, contratos, o termo contrato dentro de um outro objeto chamado impressora departamental. Por quê? Porque provavelmente essa impressora faz parte de um contrato. Olha lá. E aí ele me traz o termo e sempre dando um highlight na informação para que você encontre o objeto e saiba do que se trata. Por que ela trouxe 2189? Porque esse objeto está relacionado a um contrato. E assim por diante, outros objetos também relacionados a contratos. Todos esses outros objetos. Inclusive o fluxo de contratos aqui dentro, que é um Process Map, que é um recurso adicional, que a gente pode criar à medida que a gente coloca todos os fluxos, todos os objetos de pessoas, a gente pode criar mapas através do Process Maps. Então esse é um mapa de um fluxo de trabalho
que foi criado sem anotação BPM, somente para eu ter a visualização das etapas. Então eu posso criar mapas, vindo aqui, ó, Process Map, eu crio um novo mapa, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, Process Map, e criaria mapas relacionados a colaboração BPMN, diagramas, um chart de fluxo, portfólio ou de um fluxo de trabalho. Isso é bastante interessante para a gente ter acesso à informação mais rápida. Então imagine que eu tenho um objeto aqui, eu vou dentro desse mapa, seleciono, dou 2 cliques, ele vai diretamente no drill down daquela informação. Fazendo outros tipos de recuperação, eu poderia selecionar contrato, buscar o termo contrato e poderia filtrar várias coisas para, olha, eu quero saber só os documentos, aí ele já me traria o filtro de somente documentos. Somente departamentos que tem a palavra contrato, ele procuraria somente departamentos. Ah, eu quero só documentos que estão no meu SharePoint, e aí ele traria só que estão no SharePoint, só no meu DemoVolt ou só no meu Network Folder, e assim por diante, várias possibilidades de recuperação ou criação de filtros avançados para eu refinar ainda as minhas buscas. Eu nunca usei um filtro avançado, tá? Eu sempre vou pelo padrão e sempre acho informação em curto espaço de tempo quando eu preciso. Porque eu poderia selecionar aqui pelo nome da minha empresa, que eu quero saber informações da ABC Company, então ele já me traria todos os contratos da ABC Company, e os contatos e assim por diante. Então isso me ajuda muito na recuperação de informação. O nosso tempo é curto, eu não tenho como mostrar muita coisa adicional. O que eu quero mostrar para vocês que é muito interessante? A nossa inteligência artificial generativa, Aino. Então, como o Aino funciona para o M-Files? Você pode conversar com o seu conteúdo corporativo. Então, tendo o Aino na versão business do M-Files, além de outros serviços de inteligência artificial, que eu comentei, alguns aqui de analisar um documento, de classificar automático, de preencher os metadados automaticamente, o Aino é um serviço de inteligência artificial que ajuda, inclusive integrado ao Copilot da Microsoft, ajuda até você a criar conteúdos. Mas vamos lá. Vou selecionar o documento aqui, o 1086. Vamos olhar esse documento antes, para a gente entender o que ele é. Ó. Então é um campo tipo doc militar. Aqui não tem muita informação, né? Não é um documento que tem um conteúdo. Queria selecionar um documento que tem conteúdo para mostrar o poder. Então, folha separadora, é muito fácil. Vamos ver se tem um outro contrato aqui com mais informações. Ó. Também não. Ó, esse aqui é interessante. Ó. Compliance Kit Configuration Manual. Então, já que ele trouxe esse aqui, ó, o Compliance Kit Configuration Manual está em inglês. Eu não falo inglês, gente. Na verdade eu falo, mas aqui para o caso eu não falo, tá vendo? Então, o que é esse documento, gente? Não tenho nem ideia. Vamos pedir ajuda para o nosso Aino. E aí o Aino pode resumir um documento e transformar esse resumo num metadado. Você pode bater papo com ele relacionado ao documento. E, naturalmente, é uma inteligência artificial, então ele fala que, sendo uma inteligência artificial, pode ter respostas imprecisas. Vamos pedir o resumo do documento para o Aino. Aino, resume para mim esse documento, por favor. É um documento em inglês, gente. Aino está a trabalhar. O M-Files Compliance Kit é um conjunto de ferramentas que permite a configuração e personalização dos módulos do M-Files. Fornece instruções sobre os pré-requisitos, ou seja, ele tem um conteúdo de um manual desse Compliance Kit, que é um conjunto de ferramentas dentro do M-Files. Que bacana. Quero condensar ainda mais. Me ajuda? Está muito extenso. Vamos colocar o Aino para trabalhar, ou a Aino para trabalhar. Ele não condensou muito, mas está ótimo. Eu quero só copiar e vou colar em algum lugar. Eu quero salvar, selecionar um campo de metadados aqui, ó, então descrição. Salvei como metadados, então a partir de agora esse resumo faz parte do card de metadados desse documento e eu posso fazer perguntas, mas eu faria perguntas, ficaria muito simples. Eu tenho um documento aqui que é bastante interessante, é o balanço da Microsoft. E aí sim, né, a gente pode falar o que tem. É um balanço que fala do Quarterly Business Highlights,
Sumário financeiro. Poxa, vamos perguntar então do sumário financeiro. Gostaria de saber sobre o sumário financeiro da Microsoft. Gostaria que. Olha que bacana. Eu poderia olhar no documento em inglês, mas eu já tenho as informações traduzidas para mim em português. Então, o sumário financeiro da Microsoft no balanço do terceiro trimestre de 2023 tem uma receita de 56,5 bilhões, margem bruta de 40,2 bilhões. Ele vai dentro do documento e pergunta para o documento trazendo essa informação para você. Eu poderia até, inclusive, falar um pouquinho mais disso para empresas que têm base de conhecimento ou Frequency Asked Questions, o famoso FAQ. Você pode transformar isso sem que você tenha que procurar uma informação. Você pode perguntar para o M-Files, Aino, e ele vai te trazer na palma da mão ou no clique do seu mouse. Eu quero agradecer vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta ou vocês não tenham visto algo dentro desse overview de M-Files, esse é o momento de você perguntar para a gente na sua barrinha de perguntas e através do e-mail nós vamos responder individualmente. Muito obrigado pela presença de todos. Caso vocês queiram uma apresentação específica de recursos ou uma experiência melhor com relação a algum termo ou algo que vocês gostariam de ver no seu cenário, acessem o nosso site, peçam uma demo para a IBS Docs. Nós estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho. Esse é o M-Files. Eu agradeço a todos pela presença. Tenham uma ótima semana. Tenham um mês maravilhoso. Bons negócios, bom trabalho e até a próxima, pessoal. Tchau!